E aí, meu amigo, minha amiga, você que é bacharel em Direito, está estudando para o exame da ordem, você que está no 5º ano, já está se preparando, e até mesmo você que está no 4º ano e já está objetivando aí a OAB, você que está no 3º, 2º, 1º ano talvez, né? É muito legal, cada vez mais o pessoal vem se preparando, cada vez mais cedo para o exame da ordem. Por quê? Porque o exame da ordem, enquanto você não obtiver a sua aprovação, você não pode advogar, você não pode exercer advocacia, você está parado no tempo, você fica patinando, fica parado. Meu nome é Thales Moraes, eu sou coordenador do curso do OAB aqui no Alfacom Abril Educação, em parceria com a Veja, chegando com o curso para detonar o exame da ordem, detonar no bom sentido, para chegar no dia da prova, pôr a questão no X correto, fazer uma segunda fase joia. Eu vou te ensinar que o exame da ordem não tem segredo, vou te ensinar a estudar, como você vai proceder, você vai ver que toda essa dificuldade, todo esse auê, todo esse drama que existe em cima do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, não existe, não precisa disso. É só ter calma, é só ter direcionamento, porque o exame da ordem funciona assim. Se você sair meio perdido estudando, é complicado. Vai patinar, vai reprovar pra caramba, a coisa é difícil. Agora, se você souber fazer um estudo direcionado, saber preparar uma estratégia, se preparar adequadamente, que é o que a gente ensina aqui também, não tem segredo não. Tenho vários alunos aí que durante muito tempo patinaram no exame da ordem, estudavam, até chegaram a fazer algum cursinho, alguma coisa, mas não conseguiam uma aprovação, porque faltou o direcionamento adequado. Vieram aqui com a gente, cheguei e falei, para tudo. Vou te ensinar como você estuda, eu vou te ensinar o que você estuda e como você vai proceder. E jogamos as aulas neles. Eles fizeram o que a gente sugeriu, atenderam aí a todas as nossas orientações, fizeram a parte deles, que é efetivamente estudar, não teve segredo, o pessoal foi aprovado e foi aprovado na boa. O nosso índice de aprovação é muito alto. Por quê? Porque aqui a gente abre com você um compromisso. A gente cumpre o nosso compromisso. E eu sei que você cumpre a sua parte. Porque não adianta eu chegar e falar para você o seguinte, ó, encosta aí, fica só assim que você vai passar. Isso é mentira. Eu não engano o aluno. Eu não falo coisas apenas para agradar. Não, vem cá, fica só olhando aí, fica aqui. Eu não minto, não. Eu falo a verdade. Seja ela boa ou seja ela ruim. Porque eu sei o que você quer não é ser enganado. Você não quer ser iludido e iludida. Você quer passar no exame da ordem. Você quer pegar a sua carteirinha na mão e começar a trabalhar. É isso que você quer e é isso que a gente se propõe aqui. Então, algumas verdades, por mais duras que sejam, eu te falo. Eu não estou aqui para perder o meu tempo e nem para perder o seu. Eu estou aqui para mandar a real, para mandar como a coisa funciona, para fluir, que é uma beleza. Nesse curso que a gente tem em parceria com a Veja, assim como no nosso curso mesmo, qual que é a minha orientação com os professores? Aqui, ninguém é estrela, não. Aqui ninguém vai chegar, colocar uma roupa bonita, ostentar um título, ostentar um cargo. Aqui todo mundo tem título, vários professores têm títulos, coisa assim, das galáxias, igual a gente fala. A gente tem professor com cargos excelentes, promotor, tudo que é cargo que você imagina, isso não diz nada. Eu quero aqui é resultado, eu quero ver se está resolvendo a vida dos alunos. Você está resolvendo a vida dos alunos? É o que eu quero. Você não está? Um abraço. A porta da rua é a serventia da casa. É assim que a gente trabalha com os nossos professores. Após várias peneiradas, a gente chega sempre numa equipe que é fantástica. Um pessoal que efetivamente resolve a vida dos alunos, que eu tenho muito orgulho de falar, esse pessoal é minha equipe. Tenho muito orgulho mesmo, é um pessoal show de bola, você vai acompanhar aqui com a gente. Exame da ordem, tem que tomar muito cuidado. É muito fácil eu chegar aqui, dar uma aula cheia de conteúdo, falar difícil, falar bonito, e chega na prova, você não sabe o que está acontecendo. Isso aí para que isso? Eu já prestei exame da ordem, passei no primeiro exame que eu prestei. Eu não advogo hoje porque eu sou oficial de justiça federal, passei já em vários concursos. Um dos concursos que eu passei, que é para analista executor de mandados, que é um cargo exclusivo para bacharel em direito, eu passei em primeiro lugar. Ah, por que você conseguiu isso? Estudando, usando estratégia, usando técnica. Eu sempre quis esse cargo por uma opção pessoal. Advogar é uma coisa de outro mundo. Pô, a gente tem professor aqui que é advogado, os caras ganham dinheiro pra caramba, não estão sujeitos ao teto constitucional como a gente. Tem hora que eu me sinto um peão perto desses caras. A gente tem alguns professores, os caras ganham muito dinheiro. Por quê? OAB não tem teto constitucional, né? É uma coisa maravilhosa. Para quem gosta, para quem quer exercer, é show de bola, é uma carreira fantástica, é fundamental ali para a justiça, para um Estado democrático de direito. A advocacia é uma coisa muito linda mesmo. Sei que você vai fazer parte de tudo isso. Então aqui dentro, o nosso objetivo é te levar à aprovação. Não é ficar ostentando professor, não é ostentar título, ostentar cargo, falar grosso, falar bonito, falar difícil. É resolver tua vida em prova. Então, é desse modo que eu procedo, é assim que eu coordeno o curso. Muita gente não concorda, mas contra fatos não há argumentos. O nosso índice de aprovação é fantástico. Quando eu prestei minha prova do OAB,
eu já estudava para concursos públicos e todo aquele know-how que eu tinha, aquela forma de saber estudar, de saber direcionar, aquilo foi fundamental para a minha aprovação. Então eu prestei um concurso com milhares de pessoas formadas em direitos e fui lá e passei em primeiro. Por quê? Porque eu sabia como estudar, não tem segredo nenhum. Eu ensino isso para os meus alunos de concurso público e ensino também para os meus alunos do OAB. Apesar de serem áreas diferentes, muita coisa é parecida, muita coisa que a gente aplica a mesma situação, o mesmo modo para resolver esse problema. Então eu quero ver você aprovado, abra agora aí o seu coração, comprometa-se com a gente, que a gente se compromete com você. Se você fizer o que a gente ensina, fizer o que a gente aí vai te passar, você vai ver que vai dar tudo certo. Vamos entrar então nesse vídeo, o meu objetivo é fazer o quê? É uma análise um pouco mais profunda de como funciona o exame da ordem. Muita gente presta o exame da ordem e não sabe o jeito que está acontecendo, não conhece as matérias que estão caindo, não sabe como funciona uma primeira, uma segunda fase. Não pode, antes de você ir para a batalha, você tem que conhecer o seu inimigo. E é isso que eu vou te mostrar aqui. E você vai ver que não é teu inimigo não, que o exame da ordem é uma coisa boa. Você já vai entender o porquê. Vamos começar a falar então do exame do OAB. É sempre muito interessante você ler o edital. Cada edital traz alguma mudança, cada edital, dependendo aí da edição que a gente está, traz uma mudança pequena. Mas eles são bem parecidos de um modo geral. É interessante sempre ler o edital, saber como funciona, o que pode, o que não pode. Boa parte eu vou desossar aqui, mas muita coisa, dá uma lidinha lá, você vai ver como é interessante. Você lê o edital aqui é a regra do jogo, por assim dizer, é a regra do exame da ordem. Tudo que vai acontecer lá está disposto no edital. Você não vai ser pego de surpresa com nada. Por quê? Porque está tudo no edital. É a lei do exame do OAB, é a lei que a banca segue e que a gente segue também. Vamos falar então aqui do exame da ordem. A primeira coisa, referente à exigência do exame da ordem. Como assim, professor, a exigência? Você não tem escolha, a gente não tem escolha. A gente passa 5 anos estudando direito, se graduando aí na faculdade. A gente estuda, a gente faz prova, a gente faz trabalho, a gente vai fazer todas aquelas peças necessárias de prática jurídica, a gente faz todas aquelas visitas, faz tudo aquilo, se forma, pega o nosso diploma e aí? E aí nada. Você não pode advogar enquanto você não for aprovado no exame da ordem. Um dos requisitos para a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil é o quê? É aprovação no exame. Não tem escolha. Isso aqui já foi muito discutido, se é constitucional ou não. Arguíram, tentaram reclamar da inconstitucionalidade do exame com base no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 13. Aquele artigo da Constituição que diz que é livre o exercício de todo trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quer dizer o quê? Você pode fazer o trabalho que você quiser, o ofício que você quiser, trabalhar onde você quiser, desde que você atenda os requisitos que a lei exige. Eu quero ser um doutor, eu quero ser um médico. Beleza, vai se formar em medicina, vai atender aqueles requisitos. Um dos requisitos legais para a gente poder exercer a advocacia é ser bacharel em direito. Agora a gente tem aqui, nessa área jurídica nossa, uma coisa que não tem lugar nenhum, que é o quê? Isso aqui, ó, exame da ordem. Apesar de ter um outro que tem uma coisa parecida, nada é tão pesado, nada é tão forte como o exame da ordem. Você não pode exercer a profissão enquanto não for aprovado no exame da ordem. Arguir a inconstitucionalidade que viola esse dispositivo constitucional. Sabe o que aconteceu? O STF, o Supremo Tribunal Federal, chegou e falou: o exame da Ordem dos Advogados do Brasil não é inconstitucional. Então a gente tem e vai continuar tendo o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem como escapar disso aqui. E não tem segredo não, tá? Se não tem o que fazer, qual que é a nossa opção? É passar na prova. E é fácil, e é simples. É o seguinte, tá? Deixa eu falar uma coisa logo no começo aqui. Isso que eu estou falando que é fácil, que é simples, todo mundo fala. Todo lugar que você for procurar, é muito fácil, é tranquilo. Falar é fácil. Eu chegar aqui e dar uma aula é fácil. Tudo isso daí é fácil fazer. Tem que mostrar. Tem que provar, tem que mostrar que realmente a coisa é fácil. Aqui eu estou prestando alguns exames da ordem de forma esporádica, também faço os meus professores, a minha equipe de professores prestar. Por quê? Para saber, para sempre ter em mente as raízes, saber o que é chegar um dia, sentar e ter o seu futuro profissional pendente do resultado daquela prova, para chegar numa prova e saber resolver ela sem apoio de material algum, para estar na pele dos alunos. Isso é fundamental. Eu faço isso com aqueles professores na área que eu coordeno do concurso e faço aqui no OAB também, principalmente no OAB, porque é muito fácil eu ter passado no OAB alguns anos atrás, assim como muitos dos nossos professores, chegar hoje, esquecer o que você está sentindo. Então isso aí a gente faz também. Só que não basta fazer, tem que ir lá e mostrar. Para o exame da ordem, a gente vai ver já na primeira fase,
na parte da primeira fase, que a gente tem que ter 50% de aprovação. A gente tem que acertar 40 questões das 80. Eu tenho uma vida corrida, eu tenho meu cargo público, eu tenho minha coordenação, eu tenho minhas aulas. Eu não tenho tempo de sentar e estudar todas aquelas matérias. Não tenho. Eu tenho conhecimento adquirido no decorrer dos anos e eu entendo muito bem, claro, óbvio, né, das minhas matérias. Mesmo assim, eu e a nossa equipe de professores, a gente vai lá, senta e faz a prova. Sempre a gente está fazendo prova. Eu fui fazer a prova e fiz 69 pontos dos 80, sem estar estudando tanto outras matérias. Já tirando tempo de estudar um pouquinho mais, fiz uns 75 fácil ali. Ai, por quê? Não sei o quê. Meu, porque não tem segredo. O que eu ensino para vocês é o que eu aplico na minha vida, é o que eu apliquei na minha vida, é o que eu apliquei nos meus estudos. Então a gente vai e mostra que é fácil. É muito bonito eu chegar aqui, sentar numa cadeira e falar, é muito fácil. Ai, como é fácil. Por que você não consegue? Vem que você consegue. Vai e mostra, prova. Aqui, não basta ser, a gente não, é o procedimento com o Evandro Guedes aqui, que é o CEO do Abril Educação, que é o nosso mentor aqui, que é o cara que está lá, que a gente se espelha nele. Ele não chega e manda, não, ele chega e mostra como faz, e é assim que a gente faz também. É assim que eu faço com meus professores também, a gente mostra como fazer a parada lá, mostra como resolver. Então a gente vai e faz a prova também e detona, assim como outros professores, uma nota bem alta, para mostrar para os nossos alunos que não tem segredo. Então, vamos lá. O exame da ordem é obrigatório, não tem como escapar. Para você exercer a advocacia, é obrigatória a sua aprovação. Beleza, vamos falar rapidinho aqui das estatísticas. O exame da ordem sempre mantém uma média de aprovação. Então, sempre que a gente tem um exame, que a gente tem lá um alto número de aprovados, no próximo a FGV vem e passa o facão. Traz uma prova mais difícil, o número cai pra caramba. Esse número de aprovados varia muito. Já vimos aí edições com 10%, 12%, 13% de aprovados. Depende, tá? Estou falando de um modo bem amplo aí. A gente tem a última edição aí, que foi o 10º exame da ordem, com 28,08% de aprovados. Gente, pra caramba. Como era de se prever, no 11º exame a banca veio e deu uma prova mais difícil. Para quê? Para sempre manter um padrão do número de aprovados. Aqui a gente chega a uma conclusão muito triste analisando tudo. A gente faz essa média de aprovados e o número de inscritos. A gente chega à seguinte conclusão, que não é todo mundo que se gradua em Direito que vai passar no exame da ordem. Por exemplo, eu vou jogar um número redondo aqui, tá? Porque cada concurso, cada exame da ordem, a gente tem um número variável de inscritos, às vezes mais de 100 mil, às vezes menos, mais de 120. É um número variável. Mas só jogar um número redondo para a gente trabalhar. Imagina que a gente tem uma média aí de 100 mil bacharéis se formando por ano. A gente tem aí uma média de 100 mil bacharéis em Direito se graduando por ano. 100 mil bacharéis em Direito. Não é o número real, tá? É só o número redondo que eu jogo para a gente poder chegar a essa mesma conclusão aqui. Cada exame da ordem vai tendo uma média de aprovação. Essa média de aprovação que a gente tem durante esse ano nunca abrange todo esse pessoal aqui. Desses 100 mil, mais ou menos, ou no máximo ali, uns 70 mil conseguirão passar no exame da ordem por ano. Quer dizer o quê? Se por ano 100 mil pessoas se graduam em Direito, por ano apenas umas 70 mil pessoas passam no exame da ordem. Esse número, na verdade, acaba sendo até menor. Depende, tá? Sabe que é variável. Qual que é a conclusão que a gente tem aqui? Que nessa conta que a gente fez, 30 mil pessoas simplesmente vão abandonar os 5 anos de estudo, vão deixar para lá todo esse esforço e não vão exercer a advocacia por causa disso aqui, ó, porque não conseguem a aprovação do exame da ordem. Isso não pode acontecer. Como que a gente vai deixar isso acontecer? Não, a gente quer resolver esse problema também, tá? Então isso aqui não entre nessa estatística negativa, não. Entre nas estatísticas dos aprovados, que conseguiram obter a sua carteirinha do OAB e estão advogando aí. Então isso aqui, ó, quer dizer o quê? Que o exame reflete uma coisa negativa até das próprias faculdades. De muitas faculdades não preparam seus alunos adequadamente para exercer a advocacia. Mas isso não quer dizer nada. Eu conheço muitas pessoas aí que já são formadas, trabalham em algum escritório de advocacia, o pessoal é bom, o cara faz peças incríveis, só que ele não consegue passar no exame da ordem. Porque é diferente que você aprende na faculdade, regra geral, é diferente que você faz na prática do que você precisa para o exame do OAB. Para o exame do OAB você tem que manjar muito de teoria, saber aplicar algumas coisas, às vezes que na prática acaba sendo diferente. Então a pessoa às vezes já é um excelente profissional, já trabalha, só que ela não pode ir lá e pôr o seu nome no final da peça e tem aí reduzido para 1/4 que ganharia normal, porque outro advogado vai pôr o nome para ele, vai assinar para ele, e ele não vai ganhar muito menos do que ganharia se fosse ele mesmo fazendo isso, tá? Trabalham em escritórios com vários advogados, tal. É o que acontece, que a gente vê muito na prática. Então eu conheço pessoas, que manjam muito, são muito inteligentes, sabem tudo da lei, sabem tudo de direito,
mas não passa no exame da ordem, porque falta o bendito direcionamento, que é o que eu vou te dar aqui. Referente às provas do exame da ordem, a gente atualmente está tendo aí 3 exames por ano. Então, num ano, você tem 3 oportunidades. Existem sempre algumas propostas para reduzir para 2, volta para 3. Isso aí, não se preocupe, tá? Então, dificilmente, a gente vai ter um número menor que 2 oportunidades por ano e também duvido que vá passar a mais de 3 oportunidades por ano. Dentro das provas aqui, a gente tem que dissecar como funcionam as fases. Primeiro, a gente vai fazer uma prova objetiva, que é uma prova de múltipla escolha. É a nossa primeira fase. Nessa primeira fase, ela é composta de 80 questões de múltipla escolha. Ela é composta de 80 questões de múltipla escolha. Aqui na prova atual que a gente tem, essa prova de múltipla escolha, ela abrange 4 alternativas, tá? Ela tem apenas 4 alternativas. Quer dizer o quê? Você vai chegar lá e ter que assinalar entre A, B, C ou D. Não tem a E, que geralmente a gente vê até em concurso, que são 5. Então quer dizer o quê? Se você chutou, você tem 25% de chance de acertar aquela questão. Mas 25% não é nem de perto o suficiente, né? Tem que fazer pelo menos 50%. Essa prova de primeira fase, então, ela é composta dessas 80 questões de múltipla escolha. Tem que escolher entre a alternativa correta. Para você passar para a segunda fase, para você chegar na fase seguinte, você tem que ter um acerto de, no mínimo, 50%. Que se refere esse 50% ao quê? A 40 questões. Então, dessas 80 questões, a gente tem que acertar pelo menos 40, metade da prova. Então, aí a gente já vê que não é tão difícil, desde que direcionado. Toda hora você fala isso, né, Thales? Sim, eu falo toda hora. Esse é o segredo para o nosso exame da ordem aqui. Quando a gente vai fazer a nossa primeira fase, é muito importante também ter em mente o tempo de prova. A gente tem aqui, ó, 5 horas de prova. Parece muito e até é um número razoável de horas, é um período razoável. Mas tem que tomar cuidado e naquele vídeo que eu te ensino como estudar para a OAB, você vai ter que saber trabalhar dentro desse período aqui. Para não fazer a prova correndo e perder questões bobas e também para não se embananar no meio da prova e não conseguir fechar o tempo correto aqui. E eu vou te ensinar desde preencher o gabarito, desde calcular o tempo, tudo muito bonitinho, tá? Vem comigo que você brilha, aqui não vai ter segredo não. Dentro aqui da primeira fase. A primeira fase ela é complicada porque ela tem um conteúdo extremamente amplo. A primeira fase contempla 17 matérias. É difícil decorar até o nome de todas. Todas já é difícil decorar. Imagina o conteúdo de cada uma. É nada. É só direcionar, né? Ah, direcionar toda hora, né, professor? Direcionar você vai ver que é o segredo, tá? Você vai ver no decorrer dos vídeos que eu vou te ensinando a direcionar, você vai ver que não tem segredo nenhum. Como ficar fazendo assim, agora eu entendi como funciona. Você vai ver como fica beleza. Vamos lá então. Dentro aqui do exame da ordem, a gente tem todas essas matérias aqui. Para a primeira fase, sem dúvida, uma matéria que é uma dádiva que te dão, é um presente. Essa matéria aqui, ó, que diz respeito àquela legislação do OAB, ética e estatuto da ordem. Essa matéria aqui é um conteúdo reduzido de dispositivos que você vai estudar. Não é uma matéria ampla. Uma matéria, por exemplo, de direito civil é muito ampla, é grande. Aqui não, aqui é reduzida, é pouca coisa. E sabe quantas questões isso aqui te garante em prova? 10 questões, em média, tá? Eu vou jogando um número de questões aqui para você entender como funciona. Isso é importante até para o nosso próximo vídeo que ensina como estudar para a OAB. Você vai entender que aquelas técnicas que eu te ensino lá são decorrentes disso aqui, tá? Ética e estatuto, então, para a primeira fase, é fundamental. Aqui, ó, você garante um alto número para chegar naqueles 50%. É uma matéria que você vai estudando ela aos poucos, no decorrer do seu estudo, e perto da prova, lenha nessa matéria aqui, para garantir. É uma matéria que dá para você tranquilamente gabaritar. Gabaritar, acertar 9, no mínimo 8 ali. Não é difícil. Sempre trabalham da mesma forma, com casinho concreto. É sempre a mesma coisa, tá? É bem tranquilo mesmo. Essa matéria aqui, ó, é fundamental para a sua primeira fase. Beleza. Eu dividi agora as outras matérias também decorrente aí com o seu nível de importância, não nível de importância jurídica, nível de importância para fins de exame da ordem. A gente tem aí a primeira, que é direito civil e direito processual civil. Beleza. Entre direito civil e processo civil, a gente encontra um alto número de questões de primeira fase também. Ó, tudo é variável. Então fala, professor, então a prova cai um pouco menos que um pouco mais. Varia. A banca não vai chegar na tua prova e colocar assim, ética, estatuto, direito civil, processo civil, tá tudo misturado. Então, às vezes, eles tiram uma daqui, jogam uma de lá, mas é um número padrão, serve muito bem de base. Aqui em direito civil, a gente tem uma média de 7
questões por prova é coisa pra caramba. Olha só, 7 questões por prova. Direito civil é bem grandinho, né? Uma matéria bem importante e você direcionando também, ela é tranquilo. Processo civil é uma matéria deliciosa, eu amo essa matéria. Por que você dá aula dela? Não, mas porque ela é legal mesmo, tá? O processo civil, a gente tem aí uma média de 6 questões por prova. Então, essas matérias aqui que eu coloquei essa chavinha, são matérias que você vai estudar em conjunto, tá? Não tem como você estudar uma e não ficar estudando a outra, porque são matérias irmãs, matérias inclusive relevantes para a sua segunda fase, porque lá no curso que eu te ensino, no vídeo que eu te ensino como estudar para a OAB, você vai entender o porquê que eu vou juntando elas aqui. A gente tem lá em direito penal e em direito processual penal a seguinte disposição em média: 6 de direito penal e 5 de processo penal. A mesma coisa para a área de direito do trabalho e processo do trabalho, que é uma delícia, né? Por que será que eu gosto tanto também? Que são aqui uma média de 6 questões de direito do trabalho e 5 questões para direito processual do trabalho. Direito constitucional, a gente tem uma média ali de 7, 8 questões, eles variam, tá? Mas vamos jogar aqui, ó, 7 questões por prova. Então você reparou que nesse primeiro bloco aqui, olha o tanto de questão que a gente tem para a primeira fase, ó. Aqui nessas duas, ó, nós temos 13 questões, aqui nós temos 11 e aqui nós temos 11 também. Faz a conta comigo, ó, 10, 23, 34, 45, 52 questões apenas nesse primeiro bloco. Então, esse primeiro bloco, não eu te ensino a estudar para a OAB, quando eu te ensinava a estudar para a OAB naquele próximo vídeo, você vai ver por que é fundamental. Então, aqui a gente encontra uma parte bem grande do nosso estudo no dia a dia para a OAB. A gente tem, eu gosto de separar, em um segundo bloco, tá? Você vai entender o porquê tudo isso depois. Nesse segundo bloco, a gente tem direito administrativo, que tem uma média ali, também é variável, de 6 questões, tá? A gente tem aqui, ó, 6 questões. Direito empresarial, caía 2 questõezinhas por prova, a banca vem cobrando bem mais. A banca vem cobrando uma média aí de 5 questões por prova. Lá em direito tributário, também é uma matéria que assusta o pessoal, mas é tranquilo. Fernando Andrade, um grande abraço, cara, que é nosso procurador da Fazenda, vem aqui e mói, desossa. Você aprende direito tributário sem nem perceber de tão fácil que é com ele. A gente tem uma média aí de 4 questões. E direitos humanos, eu até jogaria lá no outro bloco, mas a banca veio agora no 11º exame e aumentou uma questão. Aqui a gente tem uma média, ó, de 4 a 3 questões por exame. Então, dá sempre uma variada, tá? Agora a gente entra lá no nosso próximo bloco, nosso próximo grupo, que é um grupo que eu vou te ensinar também a estudar para ele, só que ele tem um número um pouco mais reduzido de questões. A gente tem a nossa novidade aí, que é filosofia do direito, que é composto por 2 questões, tanto no 10º exame como no 11º. A banca trouxe apenas 2 questões e acreditamos que esse seja o padrão para as próximas provas. Nós temos também direito internacional, que varia. Em regra, tem 2 questões. Às vezes a banca tira uma questão daqui, igual fez no 11º exame, e joga em outra. Jogou lá nos direitos humanos. Então, tudo que eu estou te passando é uma regra geral, às vezes pode variar. Então, nós temos uma média aqui, ó, de 2 a 1 questão por prova. Nós temos também direito ambiental, que é uma média aí de 2 questões por prova. Estatuto da Criança, Adolescente, o ECA, é também mais ou menos ali 2 questões por prova. E direito do consumidor, que quem ministra é a nossa grande professora Isabel Rossoni, mói também essa parada, 2 questões por prova. Então, a gente faz essa média, a gente vai ver que a gente chega nos 80 pontos ali. Entendeu bem como funcionam esses grupos? Vem aqui, volta aqui comigo. Aqui, ó, nós temos o nosso primeiro grupo, que são aquelas matérias com alto índice de questões. Você vai entender por que eu fiz essa separação quando eu te ensinar a estudar. Porque, por exemplo, tem como você estudar direito do trabalho sem estudar um pouco de processo do trabalho? Você está estudando súmulas do TST, tem súmulas que são correlatas, que tratam tanto do direito material como do direito processual. Então você está aprendendo as duas juntas. Constitucional eu jogo aqui, porque constitucional é uma matéria que é uma delícia estudar, é muito gostoso da direito constitucional, catar a Constituição, é bem tranquilo. E constitucional eu jogo no grupo 1, no grupo A, por assim dizer, porque é uma matéria que quando você está estudando ela, consequentemente está estudando as outras. Tem como você estudar direito do trabalho sem estudar o artigo 7º da Constituição Federal? Trata dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais? Não tem. Então é uma questão que é tanto relevante aqui para a constitucional, como para direito do trabalho. Então o direito constitucional trata de todas as matérias, né? Então você está estudando ela, está estudando as outras também. Por isso que eu jogo aqui no grupo A.
Esse grupo B, ou o nosso grupo 2, são algumas matérias que têm de média a alta importância. Direito administrativo até poderia jogar lá também, porque ele tem 6 questões, é coisa pra caramba a média dele. Mas é uma matéria que depende da segunda fase que você vai focar, ela não joga o pé tão forte em outras como constitucional, por exemplo. Mas direito administrativo é muito gostoso, o pessoal que usa para concurso público também, além da OAB, vai estar obrigatoriamente moendo direito administrativo aí, e é bem legalzinho. Empresarial, estudando direito civil, você estuda um pouco de empresarial também, porque tem muitas regras dentro do Código Civil, apesar da legislação esparsa que a gente encontra aí de direito empresarial. É uma matéria que às vezes a prova vem bem tranquila, às vezes a prova vem muito difícil. Então você tem que se garantir para não perder pelo menos as questões tranquilas. Tributário, moleza também, o Fernando desosso daqui 4 questões. Direitos humanos, que a gente tem com o Marcon, nosso grande advogado Adriano Marcon aí também passa sobre direitos humanos, tranquilamente você vê que é moleza. Agora aqui no nosso grupo 3, não estou dizendo que você não estuda isso aqui não. Pelo contrário, você vai estudar isso daqui, mas não de forma tão aprofundada como as outras. Não vai dedicar tanto tempo como dedicaria, por exemplo, para direito civil, para estatuto da OAB. Por quê? Porque é um número de questões reduzidas, mas não é para negligenciar não. Porque às vezes a banca traz a questão tão fácil e com pouco estudo você resolveria. Direito ambiental, que a nossa professora Elisiana, ela vem aqui numa superrevisão, no nosso curso, trata rapidinho, puf, está lá as 2 questões. O pessoal mói isso aqui brincando, então tem que estudar também, apesar de que com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Maravilha, fui lá, fiz minha primeira fase, consegui os 50%, consegui 40 pontos, Thales, fui para a segunda fase. E agora? A segunda fase, ela é dividida em 7 matérias. Quer dizer o seguinte, você tem que optar dentre uma dessas 7 matérias. Ela pode parecer mais difícil, mas não é. Ela é mais fácil. Enquanto ali na primeira fase você tem que ser um cirurgião geral, manjar um pouco de tudo, aqui não. Aqui você direciona na sua área de atuação, você foca em uma área específica e entra de cabeça nela. Porque você vai optar entre uma dessas 7 aqui. São as 7 matérias que a FGV, que o nosso exame do AB, atualmente contempla aqui para uma segunda fase. Nós temos lá direito civil, penal, trabalho, empresarial, constitucional, administrativo e tributário. Então, quando você vai fazer a sua inscrição lá para o exame da ordem, você já opta qual delas você vai prestar. Lá no vídeo que eu te ensino como estudar para o OAB, eu já te ensino desde o começo a escolher isso aqui. Por quê? Porque dependendo do que você escolher aqui, o teu estudo de primeira fase caminha para um lado ou caminha para o outro. Começou a estratégia, já estou te introduzindo, hein? Não perca o nosso próximo vídeo, nem o outro, nem uma aula, não perde nada. Aproveita tudo que você vê que é show. Beleza. A nossa segunda fase, ela é dividida da seguinte maneira, ela é dividida em 2 partes, as 2 partes sendo feitas no mesmo dia. Primeiro, a gente vai ter ali uma peça prático-profissional. Aqui a banca vai narrar uma situação-problema, na qual você tem que identificar quem é o seu cliente e atuar defendendo os interesses dele como se em juízo estivesse. É uma simulação de um caso concreto. Vai chegar e falar que o Zé foi lá e bateu no carro do João, o João, coitadinho, não tem dinheiro, o Zé entrou com ação contra ele, e o João te procura para defender, para contestar, e você tem que pegar aquele caso concreto e fazer o seguinte, você primeiro identifica quem é o seu cliente. Opa, meu cliente é o Zé ou meu cliente é o João? Maravilha, meu cliente é o Zé, cara, eu tenho que defender o Zé. Quais interesses do Zé estão sendo violados aqui? Qual é a peça adequada para eu defender os interesses dele? Aonde eu vou ingressar com essa peça? Qual é o momento processual? O que eu peço? Aonde na lei está aquilo que eu vou pedir? Parece que é muita coisa, mas não é não, tá? É bem tranquilo a peça prática profissional. Essa peça prática profissional, que é você elaborar, você vai simular um caso concreto, ela vale aí na nossa prova 5 pontos. Ela vale 5 pontos. A segunda parte da prova, que também é feita toda no mesmo dia, essa segunda parte, ela é composta de 4 questões dissertativas. 4 questões, mas não são questões de múltipla escolha. São questões dissertativas. Sabe o que é questão dissertativa? Você vai chegar, vai narrar o problema e você vai escrever. Não tem segredo aqui pelo seguinte, aqui você já está estudando direcionado. Você vai focar em determinados ramos. O difícil seria fazer isso em todas aquelas fases. Aí sim, mas aqui não. Essas 4 questões dissertativas, elas vão valer 1,25 pontos cada uma. Então, cada questãozinha dessa que você acertar, vale 1,25 pontos. No total, nós temos aqui um total de... Então, no total, somando essas duas aqui, nós temos 10 pontos.
E desses 10 pontos, sabe quantos você tem que acertar para conseguir sua aprovação no exame da ordem, para virar um advogado, uma advogada? Apenas 6. Apenas 6 pontos são os exigidos para que você consiga a sua aprovação no exame da ordem. Então tem que perder aquele misticismo, tipo assim, eu tenho que chegar e fazer uma peça perfeita, linda, maravilhosa, sem uma vírgula de erro. Eu tenho que gabaritar as questões dissertativas. Não precisa. Você fazendo a sua peça processual de modo a não perder, a não zerar ela, não fazer uma besteira bem grande, zerar ela, a ganhar alguns pontinhos ali, porque cada item vai valendo um ponto. Cada item que você acerta vale um ponto, acertando a peça não tem erro. Você garantindo mais ou menos as questões, você consegue passar na prova, não precisa gabaritar. O pessoal perde muito segunda fase por ansiedade, porque não consegue elaborar a peça de forma perfeita e acha que não vai passar. Passa sim, você não precisa gabaritar, você precisa apenas não zerar ela, garantir pelo menos uma pontuação mínima e passar na tua prova. Pô, vai lá e faz uma peça meia boca. Tira, por exemplo, ó, 3,5 aqui. Fez uma peça meia boca, não zerou ela, tirou 3,5. Dessas questões, ó, uma, você errou inteira, nem sabia do que se tratava. Beleza. A segunda questão, você manjava, acertou 1,25. A próxima questão, você chegou também, ó, e acertou 1,25. A quarta, você também nem sabia do que se tratava. Faz as contas aqui, ó. Aqui nós temos 3 pontos, aqui nós temos, na verdade, 2,5, né? Aqui nós temos 2,5. Ainda bem que o pessoal do direito não é muito forte nas contas, né? Não sei que na conta seja, ó, aí a gente manja bem, né? Você obtém aqui, ó, 2,5. Faz as contas, chegou nos 6 pontos, passou na prova. Olha só, fez uma peça aqui, mais ou menos. Não acertou nem 2 questões, você nem desenrolou nada. Acertou só 2, conseguiu aprovação. Então não tem segredo nenhum. Um detalhe muito importante é o seguinte, você passa na primeira fase, você vai para a segunda fase. Se você reprovar na segunda fase, no próximo exame começa tudo do zero. Havia uma proposta, havia um pedido muito grande, muito assim, quase um protesto daí dos bacharéis, para quê? Passou na primeira e reprovou na segunda, no próximo exame você não faz a primeira de novo, você já está automaticamente aprovado, vai apenas fazer a segunda fase. Não é o que acontece. Infelizmente não é o que acontece. Se você passar na primeira e reprovar na segunda, você começa tudo do zero, tem que passar na primeira fase de novo para depois ir para uma segunda fase. Por isso que a gente encontra o número alto de reprovações. A pessoa vai e passa, reprova na primeira. Passei. Vai para a segunda fase. Chega na segunda fase, fica ansioso porque tem medo de reprovar e começar tudo de novo. E reprova às vezes por ansiedade. Aí volta para a primeira fase. Na primeira fase está desanimado, está cansado, está com ansiedade, reprova na primeira de novo. Passa para a segunda e vai. E fica nesse vai e vem, fica nesse vai e vem. Por isso que a gente encontra pessoas aí prestando mais de 10 exames sem sucesso. Não precisa disso. Agora você entendeu como está funcionando a OAB, como funcionam as provas, como funciona a divisão aqui das matérias, das questões. No próximo videozinho nosso aí eu vou te ensinar como estudar, como você vir, ó, puff, dar um tiro certeiro e não fazer mais isso. Então, para você que está começando agora, beleza, você já vai saber como começar corretamente. Você que aí que já prestou alguns exames ou vários, está patinando, não consegue passar, para, vem aqui que eu vou te ensinar o que você vai fazer, dá um passo para trás, para dar 2 para frente e conseguir sua aprovação. É muito comum ficar naquele desespero. Toda prova fica naquele desespero, toda prova fica naquela ansiedade. E toda prova patina, toda prova vai quase, toda prova vai quase. Para! Isso aí, sabe, quando eu sofri isso, quando eu prestava concurso público, eu quase passava. Mas não passava que é a mesma coisa que nada. Eu aprendi a parar, dar um passo para trás, ver onde eu estava errando, traçar um planejamento, seguir ele, aí eu consegui o meu sucesso. E é o que você vai conseguir aqui no OAB também. Você tem que dar uma pausada, respirar, ver onde está errando, eu vou te mostrar o caminho que você segue, não tem segredo nenhum. Então vem aqui com a gente, você vai ver que é tranquilo, tá? Vamos desmistificar isso daí, vamos resolver, vamos passar essa etapa tão importante da nossa vida jurídica, que é o exame da ordem. Um grande abraço, a gente se encontra aí na próxima aula.